Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Meu nome é Jerry Lima. Seja bem-vindo ao canal Simão o Cirineu. Hoje nós iremos abordar sobre a parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. Se nos acompanhe para a edificação da sua vida. Capítulo 15, versículo de número 11, escreveu o evangelista Lucas, relata desta forma. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O versículo 11 traz a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele é rico em informações, porque a Bíblia diz que quando esse moço ele pede para o seu pai independência, a Bíblia fala em que o pai reparte a sua herança entre o mais moço e o mais velho, e depois de alguns dias ele vai embora. Só que depois dele ir embora, a Bíblia fala em que, ainda assim, ele gasta tudo dissolutamente. Ele gastando tudo dissolutamente, ainda assim a Bíblia conta em que depois há uma grande fome naquela terra. E de fato, você vai observar a Bíblia em que ele começa a trabalhar na fazenda de um homem que tinha muitos porcos. A Bíblia diz que ele, naquele período, ele teve fome e desejava comer as bolotas dos porcos, a comida dos porcos. Você observa que quando ele se encontra naquela situação, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele caindo em si, ele fala: mas até os empregados de meu pai comem melhor do que eu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia fala que depois disso ele se levanta, vai ao encontro do pai, e o pai, avistando ele, corre até ele, o abraça e dá um beijo nele. E ainda assim, quando ele vai dizer para o pai: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai nem espera ele terminar de falar, e a Bíblia conta em que o pai chama os seus empregados e diz para trazer anel, trazer vestes, trazer sandálias e também matar um bezerro cevado. De fato, ainda assim, você lê ao final dessa história que o irmão mais velho, chegando perto da fazenda, já perto da onde estava a festa, ainda assim ele pergunta: mas que alvoroço, que barulho de música é este? Alguém diz para ele: olha, o teu irmão que havia ido embora, que estava morto e reviveu, o teu pai recebeu ele de volta. A Bíblia conta que nessa circunstância ele se indigna, o irmão mais velho se indigna e diz: mas como pode? Eu trabalho com ele há tanto tempo e nem um cabrito ele mata para mim comer com os meus amigos. O pai, ele está ali agora instigando o seu filho mais velho para que entre e se alegre com ele, mas ele, ainda assim, cada vez mais não insistia em não querer entrar. Esta é a parábola do filho pródigo. Você conhece, já ouviu falar, e é interessante porque nós vivemos dias parecidos com a parábola do filho pródigo. Uma das coisas que vai evangelizar as pessoas, sim, despertarem para buscar a presença de Deus, é a consciência. Nós temos que estar conscientes de que precisamos buscar a presença de Deus. E além da consciência, também o que nos evangeliza para buscarmos a presença de Deus é a situação. Você vê que o filho pródigo passou por aquela situação e a Bíblia diz que ele caiu em si. Talvez você, no decorrer da sua vida, o que despertou você para servir a Deus foi porque você passou por alguma situação difícil, por algum desafio em que você caiu e se disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Que bom, ainda assim,
tu és um bem-aventurado, tu és uma bem-aventurada, sim, porque você deu ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia continua dando informação, dizendo que quando o filho pródigo ele retorna para o seu pai, sim, o pai o recebe com alegria. O pai não fica esperando ele terminar as suas justificativas, mas o pai ainda assim está ansioso em receber o seu filho de volta aos braços. É interessante você observar de que Deus, ele é um pai amoroso, é um pai soberano, é um pai em que ele se alegra em ver você na presença dele. Deus ainda assim, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Guarde esta palavra ao teu coração. Sim, Deus é bom. Dizia um pastor, né? Ele até brincava dizendo: Deus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos. Esta é uma frase de um pastor em que ele fala. Interessante nós entendermos de que falhar, todo ser humano falha, errar, todo ser humano erra, mas o bom de servirmos a Deus é porque nos nossos erros nós podemos consertar e continuar à frente, sim? Se você errou, se você teve algum problema, conserte o seu erro, sim? E siga em frente, não olhe mais para trás, porque Jesus, ele te convida a andar com ele. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Para finalizar, entenda de que quando o irmão mais velho ele escuta o alvoroço do que estava acontecendo, ainda assim ele se indigna. Mas como pode isso? Eu há tanto tempo trabalho e ele nem um cabrito me mata para mim alegrar com os meus amigos. Mas o pai fala para ele, filho, tudo que eu tenho também é teu. Pois nós temos que aprender que na presença de Deus é verdade que nós temos alguns deveres, mas também nós temos alguns direitos. Você tem o direito de orar, ouvir Deus, você tem o direito de orar e sentir a presença de Deus. É nosso dever, sim, buscar a presença dele, mas ainda assim também é nosso direito sentir a presença de Deus. Aonde você estiver, sinta a presença de Deus na tua casa, no teu carro, no teu trabalho. Que esta palavra sirva de edificação para a tua vida. A Bíblia não conta se o irmão mais velho entrou ou ficou de fora. Sim, porque esta é uma decisão nossa. Somos nós que temos que decidir. Nós vamos continuar na presença de Deus ou vamos ficar quietos, manietados, não vamos fazer nada, pois é tempo de nós fazermos alguma coisa. Crie alguma forma para que Jesus seja glorificado na tua vida, sim? Oramos a Deus, sim? Senhor Deus, eu oro com teu filho, eu oro com a tua filha neste momento. Eu peço a tua mão sobre ele. Quem sabe, Senhor, ele passou pelo período como estava a ovelha perdida e hoje ela precisa se sentir nos braços do sumo pastor, o bom pastor. Ou talvez o teu filho, a tua filha se encontra como a parábola das 10 dracmas. Talvez ele não se encaixe, não se encontre no meio das 9, mas ainda assim se encontra como aquela dracma em que havia se perdido. Mas o bom é que, Senhor, tu estás encontrando ele, tu estás encontrando ela hoje. Por isto, coloca a tua mão sobre ela, coloca a tua mão sobre o teu filho, Espírito de Deus. Mas quem sabe ele passou por um período em que precisou, Senhor, ser moldado por ti, ser lapidado por ti. Então, Espírito Santo, que tu possas assim fazer e glorificar o nome de Cristo sobre ele. Eu oro junto com o teu filho te pedindo, trabalhe e opera, porque, Senhor, não é tempo de nós sermos os filhos pródigos ou ainda assim nós nos assemelharmos aos irmãos mais velhos, sim, porque o irmão mais velho é o Senhor Jesus. O Senhor é o que é o nosso irmão mais velho. O Senhor ainda assim é que é o nosso Deus. Por isso, coloca a tua mão sobre ele, coloca a tua mão sobre ela, em nome de Jesus. Amém.
agradecer a irmã Milene aí que está na filmagem, né? Hoje eu vou confessar para vocês, né? Hoje nós saímos com os cachorros para passear. Aqui na frente da minha casa tem um campo. Aí nós saímos para passear com os cachorros e os cachorros derrubaram ela hoje e ela acabou estroncando o pulso, né, irmã Milene? Isso aí. Deixa uma paz do Senhor para os irmãos aí. A paz do Senhor Jesus. Essa é a voz da irmã Milene, né? Os irmãos orem por ela aí, tá? Mas ela tá bem, já tá melhor aí. Fique na oração, tá? Compartilha, deixa o like, tá? Ativa o sininho e nós vamos fazendo a obra de Deus dessa forma. A paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Jesus não voltar.